Olá, bom dia, paz e bem, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Mais uma vez manifesto a alegria de chegar até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens aqui do santuário, mensagens do Evangelho para o dia a dia, para a sua vida, para o seu fortalecimento da espiritualidade, da fé cristã. Estamos na 13ª semana do Tempo Comum e hoje, quinta-feira, dia 6 de julho, a gente, nesse nosso itinerário, nesse nosso caminho espiritual, nós vamos rezar e refletir com o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 até 8. Entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Veja, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, o Evangelho mostra que Jesus ele está diante, se depara com um paralítico que é trazido por mãos solidárias. Percebamos esse detalhe da solidariedade. E é importante que a gente possa perceber a fé, possamos perceber também o empenho e a generosidade dessas pessoas que trazem o paralítico. Eles estão vendo que o paralítico não pode chegar até Jesus. Ele até queria ir, tinha esse desejo, mas como na sua paralisia, como que ele poderia chegar até o Senhor? Precisava de solidariedade. Então, aquelas pessoas, aqueles homens que nos narram o Evangelho, não podiam, obviamente, curá-lo. Por isso que conduzem ele até Jesus. E Jesus, ao ver isso, o Evangelho diz: valoriza a fé, valoriza a fé que eles tinham, eu digo assim, a fé é o eixo propulsor, a mola propulsora que faz a gente sair de nós mesmos e buscar a cura, buscar vida, buscar salvação. Jesus, percebamos, Jesus ele não pergunta nada para o paralítico, e com muitas poucas palavras diz que Jesus, a primeira coisa que ele faz: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Ou seja, Jesus ele liberta a pessoa dos seus pecados. Ou seja, a gente pode fazer aqui uma interpretação mais ampla, no sentido de libertar a pessoa de tudo aquilo que impedia de ele ter vida digna. Pode ser seus pecados, sim, pode ser sua cegueira, enfim, Jesus liberta a pessoa do fardo, da carga, para poder restabelecer sua vida, sua dignidade. Desse modo, Jesus ele mostra de uma forma muito clara a natureza espiritual da sua missão, da sua obra no mundo, onde o mal fundamental é o pecado. Veja que Jesus, em várias situações, de modo especial no Evangelho de Mateus, isso é mostrado,
A primeira coisa que Jesus faz ao se defrontar com uma pessoa ele livra a pessoa, do pecado, ou seja, liberta, para depois proceder à cura. Então, Jesus tem essa clareza, e a consequência disso, a consequência que o Evangelho mostra é que algumas pessoas se agitam, de modo especial os doutores da lei, que ficam aí cochichando a respeito de Jesus. Obviamente não aceitam o poder curativo de Jesus. É blasfema, vou dizer assim, Ele está blasfemando. Jesus esclarece, obviamente, o equívoco. O que Jesus diz no Evangelho? É que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E quando ele se dirige para o paralítico, ele ordena, levanta-se. Ou seja, ele encoraja, livrando ele do pecado, ele encoraja a pessoa, encoraja o paralítico. Quer dizer, se tem poder para perdoar pecados, também pode libertar dos males físicos. E os doutores da lei ficam desconcertados com tudo isso, ficam sem palavras. E as multidões, é interessante notar esse contraste, as multidões, muito ao contrário, eles glorificam, reconhecem que ali está alguém de Deus, alguém que tem o poder divino, e glorificam a Deus por isso. Na sexta-feira, no dia 7 de julho, a gente reza, a gente celebra com o Evangelho de Mateus, o capítulo 9, versículos de 9 até 13. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. E enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Outro trecho bonito, que mostra essa ação curativa, restauradora de vida, aonde que Jesus tem o olhar, a sua ação predileta, entre aqueles que eram excluídos da sociedade, mal vistos, excluídos da religião. Jesus está lá, aliás, Jesus chama o Mateus, cobrador de impostos, vai lá, come com os cobradores de impostos, aqueles que eram considerados impuros e pecadores. Então Jesus tem a missão, essa clareza na sua missão de resgatar a vida e a dignidade, de introduzir as pessoas, de serem aceitas na sociedade, mas também a serem aceitas para que possam viver e professar a sua fé. O autor, o Mateus, o autor do primeiro evangelho, apresenta para nós, nesse trechinho da sexta-feira, como que se fosse uma catequese sobre o pecado, mas também sobre a reconciliação, unificando duas narrativas que eram lá no princípio diferentes. Uma sobre a vocação de Mateus, o chamado, e a outra sobre a discussão então suscitada pelo comportamento de Jesus, que andava na companhia, as más companhias, dos pecadores e dos publicanos. A vocação de Mateus é apresentada em duas pinceladas que resumem aquilo que é o essencial da vocação. Mateus estava sentado à mesa dos impostos, exercendo o seu trabalho, e pelo que a gente sabe era publicano, por causa exatamente desse seu trabalho. E depois a outra pincelada, Jesus chama e a obediência imediata à palavra de Jesus, segue, Mateus obedece. Então o centro do interesse do evangelista aqui está numa palavra que é bastante exigente de Jesus. Jesus fala para Mateus: segue-me.
É uma palavra forte, né? Segue-me. E o chamamento feito por Jesus tem o mesmo tom imperativo. É que, se vocês recordarem no Antigo Testamento, Javé usa esse mesmo tom. Por isso, é um tom que eu diria assim, diante desse chamamento, segue-me, é algo indiscutível, é algo irrecusável. Então, Mateus responde de forma generosa, com plena liberdade e obediência, mas a obediência da fé. E outro detalhe, né? A pergunta dos fariseus aos discípulos, ela traduz o escândalo e também o descrédito que as más companhias de Jesus suscitavam naqueles que se consideravam assim, os puros, os bem-pensantes. A resposta de Jesus, ela é desconcertante. O que Jesus responde para aqueles que se consideravam os certinhos, os bem-pensantes? Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Quer dizer, a partir dessa resposta, nós poderíamos inclusive raciocinar da seguinte forma. Já que Deus se preocupa mais com o pecador do que com o justo, que sejamos então pecadores. Mas não é isso. Paulo, se vocês lerem a carta aos Romanos, no capítulo 6, Paulo refere que havia quem assim pensasse. Lá está expresso isso. Mas Jesus não glorifica o pecado, e muito menos o pecador. O desejo de Jesus, quando ele fala isso no Evangelho, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes, o que Jesus ele quer de fato, libertar. Ele quer perdoar, e não considerá-lo inimigo, como faziam os teólogos da época. O desejo de Jesus é o quê? É reintegrar as pessoas na comunidade dos homens e reintegrar também cada pessoa na amizade com Deus. E por fim, meus caros irmãos e irmãs, concluindo esse nosso itinerário da 13ª semana do Tempo Comum, no sábado, no dia 8 de julho, nós vamos meditar a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 9, versículos de 14 até 17. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Veja, meus irmãos e irmãs, aqui tem um conjunto de elementos que nós poderíamos trazer presente. Inclusive, um elemento a partir da pergunta dos discípulos de João e a resposta de Jesus, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo ainda está com eles. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Aqui já é um aceno que o próprio Jesus, ou então que o evangelista Mateus faz, daquilo que virá a ser a sua paixão, morte e também ressurreição. De qualquer forma, o que eu gostaria de dizer nesse trecho? Que os discípulos de João Batista vão até Jesus, para, como que se diz, colocar na balança dois comportamentos. Eles, os discípulos de João e os fariseus, jejuam, como manda a lei, a norma. Ao passo que os discípulos de Jesus não jejuam. A grande pergunta, por que não? O que eles têm de diferente? Nos ouvidos dos fariseus,
soavam ainda aquelas palavras lá do profeta Oséias do Antigo Testamento que o próprio Jesus retoma. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Isso está em Oséias. Agora, eles vão aprender uma lição sobre a prática do jejum. O que significa jejuar? Não deve ser simplesmente um ritualismo, uma coisa externa para que todo mundo veja que estão jejuando. A grande pergunta que Jesus procura refletir com os discípulos de João Batista e também com os fariseus e com os próprios discípulos seus. Quer dizer, jejuar em vista de quê? Para que serve o jejum? Só para aumentar e exibir, poder se exibir diante das outras pessoas, uma coleção de boas obras, como que se fosse um trunfo para ganhar a aprovação de Deus e conquistar o céu? É para isso que se jejua? Quer dizer, Deus aprova antes de tudo os que ouvem o noivo da comunidade, que é Jesus, e põem em prática as suas palavras. É o esforço que fazem os amigos de Jesus. Então, é o tempo, esse tempo da presença de Jesus, a gente diria assim, é o tempo da libertação para uma vida nova, para não deixar que o ritualismo abafe o espírito, abafe, assim, a fé. Não é só uma exterioridade, o importante é aquilo que vem de dentro, é como que está o coração, é como que está a mente, como que está o espírito. Então não é assim, a prática do jejum não é só para fazer exibição, não é um trunfo, mas a prática de Jesus, a prática do jejum, ela tem que nos conduzir para uma experiência de fé. A prática do jejum tem que nos levar ao encontro com Deus. E também a prática de jejum tem que nos levar a sermos mais solidários. Então, é atitude, é uma atitude que brota de dentro. Então, não é exterioridade, não é só uma exibição para que os outros vejam que a gente jejua. Porém, a gente percebe ainda no Evangelho, e a gente vai ver várias outras passagens, que na cabeça dos fariseus, essa novidade que Jesus traz, ela não entra na cabeça, não entra no coração. Com essas reflexões, a gente conclui, caros irmãos e irmãs, o itinerário dessa 13ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na segunda-feira, nesse mesmo horário, então iniciando as reflexões da 14ª semana do Tempo Comum. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo bem, com as bênçãos e a proteção de nosso querido Santo Antônio.